Daqui a pouco, eu até mandei pro Kaique Lima uma imagem que eu faço questão de mostrar do Lucas Moura, tá? No jogo de ontem. Cara, que imagem linda. O Lucas Moura é um cara que eu conheço bem. A gente vai mostrar o Lucas Moura na hora que o esquerdo, né? Ele tem aquela arritmia cardíaca dentro de campo, ele agacha, toca no pé do jogador e ele ora ali, independente da religião que você seja, se você é cristão, se você é judeu, se você é muçulmano, se você é ateu. É uma imagem linda, independente da religião. O Lucas, ele abaixa ali, toca no pé do jogador, fica orando. Cara, eu achei sensacional, até postei nas minhas redes sociais, porque o Lucas é um cara muito gente boa. Eu conheço o Lucas desde que ele tem 18 anos. Eu entrevistei o Lucas quando ele tinha 18 anos em Cotia, lá no CT de São Paulo, depois em Paris, depois em Londres. É um cara que eu sei da pessoa que ele é e a imagem é muito bonita. Bom, e a gente segue no YouTube, eu vou querer mostrar uma imagem aqui do Lucas Moura ontem, quando o esquerdo tem aquele incidente dentro de campo, aquela arritmia cardíaca. Cara, é uma imagem muito legal e que mostra um pouco da pessoa do Lucas Moura. Ele é um cara que tem muita fé, realmente. A gente vai botar a imagem aí na tela, Kaique. Pode botar aí, que eu te mandei. Que é o Lucas Moura, ele toca no pé do esquerdo, já pode botar. Ele toca no pé do esquerdo e ele fica orando, ó. Ele fica orando, ó. Ele tá ali do lado, ele chega, o Lucas é um cara muito religioso, eu conheço ele, conheço a família. E essa imagem tá viralizando e eu acho que essa imagem merece viralizar. Ó. Ele abaixa, toca no pé do jogador ali do Nacional e fica orando pelo rival. Eu acho super legal esse comportamento do Lucas. O Lucas é um cara muito atleta, você não vê o Lucas metido em polêmica nenhuma, você vê o Lucas sempre alto astral, sempre sorridente, não é um cara também que fica querendo só falar da religião dele, ele passa uma energia positiva. E é uma imagem super legal, né, Vanderlei Nogueira? Merece o reconhecimento e é um cara muito do bem. O Lucas Moura, além de um baita jogador, na minha opinião. É verdade. A gente pode acreditar naquilo que ele está fazendo. Pelo retrospecto todo, acreditar naquilo que ele está fazendo. Não foi apenas figuração. E a situação do esquerdo é preocupante. O presidente Balbi falou nas últimas horas do Nacional que os médicos disseram que somente dentro de 3 ou 4 dias é possível saber se ele enfrentará sequelas ou não. Então, é importante que essa notícia tenha sido divulgada e o que só confirma a gravidade daquilo que aconteceu em campo ontem. E essa postura do Lucas Moura realmente está correndo por aí. Tem até chance de não jogar mais futebol, né, o esquerdo. Não se sabe qual é, se teremos sequelas ou não, né, na palavra dos médicos, e ele continua internado, né. O São Paulo deu assistência, mandou algumas pessoas acompanharem tudo aquilo no hospital, a delegação, parte da delegação, ou alguns responsáveis da delegação do Nacional ficaram também, nem poderia ser diferente, e também em Montevidéu o clube está dando assistência, conversando com os familiares, entendem todos que é uma situação muito preocupante. Mas essa atitude do Lucas foi realmente merecida de aplausos. É o Lucas Moura aí, sempre aparecendo de uma forma positiva, tanto dentro quanto fora de campo. É um dos destaques desse time hoje do São Paulo. Falou da capacidade do São Paulo para conquistar os títulos de mata-mata, também depois da competição, valorizando muito o Botafogo. São Paulo jogou contra o Nacional. O São Paulo conseguiu uma classificação tranquila, né, Bruno Prado? E jogou o que tinha que jogar. Foi um São Paulo que fez o resultado, teve domínio total do jogo até o segundo gol e depois o Nacional chegou a apresentar alguma coisa. Agora, é um São Paulo que chega sem sustos e agora para enfrentar o Botafogo. Vai ser outra pedreira pro Botafogo e agora sim, um jogo dificílimo pro São Paulo, né, Bruno? Bom, boa tarde, Pilhado, boa tarde a todos. Sim, eu vejo que o São Paulo teve um domínio dos 30 do primeiro tempo até o início do segundo, né? Do início até os 30 foi um jogo igual ali, um jogo... Claro, o São Paulo com a bola, o Nacional todo atrás, mas o São Paulo com muita dificuldade para criar. O jogo 0-0, o Nacional com a bola não ameaçava o São Paulo, mas o São Paulo também não conseguia ameaçar o Nacional até os 30 minutos, quando saiu o primeiro gol. O São Paulo sofreu bastante ali para criar.
Não contra o gol do São Paulo lá, não aconteceu nada, né? O Rafael quase não trabalhou, mas para criar uma oportunidade clara, o São Paulo teve muita dificuldade. Aí fez o gol. O gol foi uma jogada muito bem trabalhada, aí, mérito dos 3 jogadores que participaram. O Alan Franco é um zagueiro técnico, um passe muito bom do Alan Franco, um passe longo ali, mais ou menos no meio campo, lá na frente no Caleri, um passe que vai no chão e vai deixando para trás os adversários. Você vai eliminando adversários, a bola vai passando no meio dos adversários e vai deixando esses adversários para trás. Tira a gente ali que estava mais perto da área. O Caleri, também muito inteligente na jogada, que ele dá de primeira. Se o Caleri domina aquela bola, talvez não desse tempo para concluir a jogada, então ele dá de primeira, e o Bobadilla é um volante que infiltrou, chutou de fora da área e fez o gol. E aí as coisas ficaram tranquilas, né? Depois desse primeiro gol, as coisas ficaram bem mais tranquilas. São Paulo já no primeiro tempo poderia ter feito 2 e fez com 1 minuto do segundo tempo, uma assistência do Rato e o gol do Caleri. O Rato, de novo, é líder de assistências do time na temporada e o Caleri fez o seu gol. Então, 2-0, e aí no segundo tempo não aconteceu mais nada. O Nacional até teve algumas oportunidades, aí parecia já um São Paulo até um pouco mais desconcentrado, assim, fora, não totalmente ligado no jogo. Mas o Nacional teve uma outra oportunidade, Rafael trabalhou bem quando precisou e impediu que o Nacional diminuísse e voltasse para o jogo. Então, o São Paulo passa... sofreu bastante para criar, mas depois que fez o primeiro gol, aí o jogo ficou bem tranquilo para o time do São Paulo, e ter feito um gol logo no início do segundo tempo deixou o segundo tempo quase como um amistoso, né? E é um São Paulo que se impõe, né? É um São Paulo... Isso eu gosto do São Paulo, que nem contra o Nacional lá. Foi um jogo horroroso. Foi um jogo péssimo. Só que o Nacional também não jogou nada em casa. E aí o São Paulo não se obrigou a jogar. A gente também vai falar da situação do Esquerdo, tá? O jogador aí, né, do Nacional, que foi parada cardíaca, foi uma arritmia. Foi arritmia cardíaca, né? Chegou aí pra UTI do hospital. Vamos falar sobre essa situação. E que atuação do Caleri, né, Bruno? Caleri jogou muita bola ontem. Caleri deu assistência pro primeiro gol. O Caleri fez o segundo. É impressionante como o Caleri aproveita as chances que ele tem. Né? Mais uma vez o Wellington Rato. Sim, dá. O Bruno sempre fala que o Wellington Rato participa de muitos gols desse São Paulo. São 6 assistências, né? É o líder do ano de novo. O ano passado já foi. São 6 assistências do Wellington Rato aí para o Caleri sendo decisivo de novo. E o Caleri falou, o Mauro César Pereira, eu estava assistindo a partida, depois do jogo ele disse, agora é pedreira, é o Botafogo, e ele citou principalmente o Luiz Henrique. Foi o que ele citou nominalmente. Ele falou, o Luiz Henrique tá jogando muita bola. Realmente, o que o Luiz Henrique vem jogando assusta, porque ele tá jogando muita bola, assusta os rivais, né? Não a gente, que a gente já esperava. Ele sai do Fluminense, foi bem na Europa, volta pro Brasil. Agora, a gente falando de São Paulo e Botafogo, né? Já tendo uma expectativa pro próximo confronto do São Paulo. Dá pra gente dizer que o Botafogo é favorito por estar jogando melhor futebol? Ou o São Paulo é mais tradicional em mata-mata, Mauro? É um time, inclusive o atual campeão da Copa do Brasil, eliminando os poderosos Flamengo e Palmeiras. Eu acho que é muito difícil fazer essas previsões, que os jogos vão acontecer daqui a quase um mês, né? Então, muita coisa vai acontecer até lá. Vai ter jogo de Copa do Brasil, o São Paulo pode estar eliminado ou classificado na Copa do Brasil, vai pegar o Atlético Mineiro. O Botafogo não joga a Copa do Brasil, como é que vai estar? Vai estar liderando o campeonato? É muito difícil falar, porque é muito jogo no meio do caminho. O Botafogo vive um momento melhor. Eu achei que o São Paulo ontem, acho que mais ou menos na linha do que disse o Bruno, o jogo estava um jogo horroroso, que nem foi o primeiro lá. Nossa, que jogo ruim. Nada acontecia. De repente, o Bobadilla fez o gol. Foi um lance totalmente assim atípico dentro do contexto da partida, que nada acontecia. Nada. Parecia a continuação do jogo anterior. São Paulo não criava, Nacional não criava. Nacional até que saía para o jogo, não ficou assim fechado lá atrás, em alguns momentos tentou alguma coisa, mas não conseguia criar também, e nada acontecia. De repente o São Paulo foi lá e fez o gol. Aí faz um outro no começo do segundo tempo, e depois o jogo volta ao modo meio morno. E no conjunto da obra, né, o São Paulo venceu ontem com tranquilidade, mas o outro jogo foi um horror, não estourou nenhuma bola no gol. Né? Então assim, não dá para ficar com essa empolgação toda. O gramado é ruim lá e tal. Pois é, mas não estourou nenhuma bola no gol, lá em Montevidéu. Uma bola na direção do gol, não atacou. Né? Foi, enfim, deu para o gasto. Acho que foi um São Paulo que deu para o gasto para se classificar. Sem sustos, mas nada empolgante, nada emocionante. O Botafogo, você respondendo a sua pergunta, teve um desafio muito maior, né? Que foi passar pelo Palmeiras, que é um time melhor que o Nacional, e jogando também a segunda em casa, fora de casa, né? Numa condição mais difícil, e o Botafogo conseguiu passar. Mas até o confronto,
pode mudar muita coisa, porque tem muito jogo no meio do caminho e o São Paulo vai estar vai ser mais exigido, que ele vai ter 2 duelos com o Atlético Mineiro, né? E o Botafogo vai ter aí 2 semanas em que ele vai poder se preparar para os Jogos do Brasileiro, projetando a volta da Libertadores da América. Isso pode ajudar o Botafogo na bizarrice do calendário brasileiro, que você ser eliminado de uma competição, às vezes, você tem benefícios com isso, né? Vídeo Fortaleza, que na arrancada que fez agora, por não ter que jogar partidas da Copa do Brasil, certamente com competência, né, soube tirar proveito disso. Eu continuo separando desempenho e resultado. O São Paulo tem tido resultados suficientes para prosseguir, passar, estar vivo, por exemplo, no campeonato brasileiro, enfim, isso não há dúvida. Agora, eu não fico fascinado pelo desempenho do São Paulo. Ontem, por exemplo, eu achei que boa parte do jogo, como o Bruno acabou de falar, sobre minutos, o ataque do São Paulo foi absolutamente inexpressivo, né? Não tinha chutado uma bola contra o gol do Nacional, jogando em casa. E eu lembro que contra o Nacional, o São Paulo passou para o Guinness não chutando nenhuma bola. O jogo acabou, não chutou nenhuma bola e depois o técnico explicou lá por que não chutou nenhuma bola no gol adversário. Quer dizer, uma explicação que merece uma análise realmente mais atenta de todo mundo. Então é isso. Tem mais futebol que o Nacional. O Nacional veio, é um time ajeitado, mas não é um grande sucesso de público. Então, é isso. São Paulo ganhou, passou, está na próxima fase. É ótimo para o São Paulo. Vai enfrentar o Botafogo. O Botafogo é um time melhor. Ele chega nessa disputa como favorito. E mérito aí, eu quero destacar, mais uma vez, para a torcida do São Paulo. Que mais de 60 mil pessoas no estádio. Provou mais uma vez que é parceira do time de futebol, nos bons e nos maus momentos, tem sido um sucesso de bilheteria, fez um carnaval lá na chegada bonito, imagens muito bonitas, então a torcida do São Paulo tem feito a parte dela. Agora, o time tem passado também, mas não é para espetáculo, não é isso. Mas também não está mal, o São Paulo não está mal, né? Não, passou. Como é que você vai esculhambar? Não pode esculhambar, passou. Mas tem que mostrar que não é um futebol exuberante, é isso. É só isso que eu acho. Mas assim vai chegando. Tá bom, ótimo. É sinal que nós não temos grandes obstáculos pela frente dentro do futebol nesse momento. É isso. O Zubeldia, Bruno Prado, ele desde a chegada dele ao São Paulo, o São Paulo é muito forte no Morumbi. O São Paulo tem 16 jogos, 12 vitórias, 3 empates e só uma derrota. E essa derrota foi pro Cuiabá. Foi um jogo que o São Paulo não jogou nada, perdeu pro Cuiabá dentro de casa. Ele tem 81% de aproveitamento dentro do Morumbi. E o Zubeldia reconhece essa força da torcida do São Paulo. Ele falou ontem sobre essa situação, a gente vai mostrar já, mas é bom ver a força que esse São Paulo começou a ter em casa, né, Bruno? É um São Paulo muito forte dentro do Morumbi. Uma derrota em 16 jogos. Vai bem. Ano passado havia já essa mudança muito grande de desempenho em casa e fora. Time mais forte em casa, fora com mais dificuldade. Esse ano começou o Campeonato Brasileiro ganhando 2 jogos fora do Atlético Goianiense e do Vitória, mas depois voltou a ter uma queda fora de casa e ganhou do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Mas há sim uma diferença do Morumbi e fora. No Morumbi é um time forte, um time difícil de ser batido, porque esse time do São Paulo é um time assim que ele depende muito do ambiente muito favorável, não é um time técnico, assim, não é um time de ficar com a bola, envolver o adversário, de tecnicamente você conseguir ser superior, assim, você conseguir envolver o seu adversário dessa maneira. É um time mais de briga, assim, é um time de competição, um time que vai bem normalmente nos jogos grandes, nos jogos em que há uma mobilização do time, da torcida, do ambiente, tudo favorável. Então, esses jogos no Morumbi com o estádio cheio, com todo mundo ligado no jogo, focado, mata-mata, como foi o de ontem, com mais de 60 mil e uma prioridade do clube, esse time tem conseguido responder, ele responde bem.
Esse time ele tem mais dificuldade, vamos dizer assim, nos jogos normais, assim, de campeonato brasileiro. Um jogo no meio, como foi esse do Cuiabá, um jogo de meio de tabela, jogo no meio do campeonato brasileiro que não tem essa mobilização toda. É um time que sofre, porque não é um time que se impõe pela técnica, ele se impõe, sim, marcando pressão, roubando, brigando. É um time mais de briga do que de técnica. Então, é um São Paulo que é muito competitivo quando tem esse ambiente no Morumbi. E eu acho que vai ficar cada vez mais claro que, mais uma vez, o time vai apostar nas Copas, como pelo 3º ano seguido. Desde que essa gestão assumiu, é um time que aposta nas Copas e isso vai acontecer de novo. Eu acho que tem que apostar, né, Bruno? Porque nas Copas o São Paulo tem chances de ganhar. Eu acho, no Brasileiro é mais difícil o pontos corridos. Mas eu acho que no Brasileiro não tem nenhuma chance de ganhar. Mas eu acho que ele tem que se classificar para Libertadores. E pelo Brasileiro é mais fácil ficar entre os 6. Então, como eu já falei, eu colocaria Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, mas não vai ser isso que vai acontecer. Vai Libertadores, Copa do Brasil e depois Brasileiro. E acho que já domingo, nos últimos 2 jogos do Brasileiro já jogou com o time reserva, e acho que domingo contra o Vitória vai jogar de novo com o time reserva. Isso é sempre um debate que surge, né? Quais vão ser as prioridades dos treinadores que estão nos mata-matas? O São Paulo está em todas. Sim. São Paulo está na Libertadores, está na Copa do Brasil e está no Brasileirão. Vamos escutar aí o que falou o Zubeldia sobre essa atmosfera no Morumbi e esse retrospecto super positivo do São Paulo, além da vitória contra o Nacional. Podemos decir que estamos agradecidos, ¿no? Y por el otro, resaltar la tarea de los jugadores que lo han hecho bien. Hemos pasado... yo no coincido con la palabra tranquilidad. Son muy difíciles los octavos de final, los cuartos, semi. Por ahí hay jugadores que quizás están haciendo su primera experiencia en copas internacionales. Los que ya tienen también copas internacionales saben que esto es muy difícil. Ha sido una serie muy pareja, pero bueno, tuvimos la virtud de golpear en los momentos justos, de traernos un buen resultado allá en Nacional, en Montevideo. Y bueno, aprovechar la localidad como se debe aprovechar, ¿no? Con tenencia, con un poco más de rapidez. La grama es algo que estamos acostumbrados, la grama de aquí, de nuestro campo. Y pudimos, al menos una parte del juego, romper compases, llegar por sorpresa con gente desde atrás para rematar, con varios cruzamientos también. O sea, hicimos un poco el juego que solemos hacer, aprovechando también el empate que habíamos logrado de visitante. Son series de 180 minutos y hay que hacer una buena serie de 180 minutos. En este tipo de finales, si vos haces unos 25 minutos, unos 45 minutos malos, te pueden sentenciar la serie de 180. Como hicimos unos 180 minutos correctos a buenos, nos quedamos con la serie.